Atos capítulo 27, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramantino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Verso 4. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Até aí tá bom, o resto eu vou explicando. Olha para cá agora, por favor. Aqui Paulo, de fato, estava começando uma viagem. E no meio dessa viagem ele passou por problemas terríveis, mas de fato conseguiu chegar no seu destino. A vida cristã também é uma viagem. A minha e a sua vida é uma viagem. Alguns já estão um pouco mais perto do fim, alguns começaram agora e outros estão no meio. Mas uma coisa é fato, a nossa vida também é uma viagem. E nós fazemos planos. Aonde queremos chegar? Qual o objetivo queremos atingir? E às vezes conseguimos atingir esses objetivos. O problema é que às vezes a forma com que nós atingimos esses objetivos nem sempre é da forma que nós queríamos. Nós às vezes conseguimos chegar no destino planejado, mas talvez não do jeito que a gente queria. Como diz Provérbios 16:9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, nós sim podemos e devemos fazer planos. A médio prazo, pelo menos, a curto prazo, a longo prazo, talvez nem tanto. Mas devemos fazer planos. A nossa vida é uma viagem. O destino do cristão, o destino meu e seu, você pode ter certeza, é certo, está selado. Nós viemos de Deus e vamos para Deus. Amém, meus irmãos? Esse é o destino de todo cristão, de todo filho e toda filha de Deus. Todavia, mesmo sendo filho e filha de Deus, mesmo tendo um destino traçado, às vezes o caminho apresenta alguns perigos e algumas tempestades que nos sobrevêm. Tem um livro maravilhoso chamado Peregrino, de John Bunyan. Alguns dizem que é o segundo livro mais vendido do mundo, perde só para a Bíblia, para você ver como que é tremendo esse livro. John Bunyan foi um grande homem de Deus piedoso. E a grande síntese do livro, ele fala sobre um homem, sobre um personagem chamado cristão, é óbvio, falando de nós. E o objetivo de cristão é sair da cidade da destruição e chegar até a porta estreita para passar por ela e chegar na cidade celestial. E no meio ele passa pelo vale da sombra e da morte, e encontra a mentira, encontra a vaidade, que também são personagens. Passa bastante dificuldade também no caminho. A Odisseia de Homero também diz a mesma coisa, que a vida é uma viagem. O interessante é que mesmo quando nós estamos fazendo aquilo que nós queremos, aquilo que planejamos, e às vezes os nossos planos também são os mesmos planos do Senhor, mesmo quando essas duas coisas se juntam, isso não diz que nós não poderemos passar em dificuldade, mas até coisas que nós planejamos de forma correta e coisas que são da vontade de Deus, um destino que Deus planejou para a gente, no meio do caminho podemos passar por tribulações. Foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo tinha o desejo de ir a Roma, esse era o sonho dele. Para ajudar, era a vontade de Deus também. Em Atos 23:11 diz assim: coragem, Deus falando para Paulo, pois do modo porque me deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Ou seja, Deus tinha falado: Paulo, você precisa ir para Roma. E Paulo também tinha esse desejo de ver os romanos. E Paulo então ele consegue chegar no seu objetivo, que é em Roma. Só que ele não chega como ele queria. Ele chega como prisioneiro. Ele vai não de primeira classe, mas de quinta classe. Vai num navio como escravo. E aqui conta a história dessa viagem de Paulo. As pessoas perdem o controle do navio, a ponto de desesperar da própria vida. Tufões, tempestades. Todavia, mesmo no meio da tempestade, no meio da escuridão, Deus estava mostrando para o seu filho: olha, por mais que você tenha perdido o controle da sua vida, eu ainda consigo guiar o seu barco, eu ainda consigo dar direção para você. E é óbvio que isso se aplica a mim e a sua vida também. E eu quero passar então apenas 3 princípios dessa história em relação a esse capítulo de Atos 27. Primeiro, na viagem da vida precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Na viagem da vida precisamos estar atentos aos sinais de Deus. No começo da viagem de Paulo, a viagem estava tranquila. O vento era tranquilo, o navio estava bem, estava novinho, as cargas estavam todas no navio, as pessoas estavam bem. Todavia as coisas começaram a dificultar um pouquinho. Você pode acompanhar comigo, versículo 9 até o 11. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes:
Paulo dizendo para eles: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. A viagem vai ser perigosa. Só que as pessoas não deram ouvidos ao homem de Deus. Ninguém deu ouvido para ele, o capitão, o marinheiro, a tripulação. Ninguém quis ouvir o que o homem de Deus tinha dito. E a consequência? Tribulação, angústia, tempestade e perda. Isso também é um aviso para mim e para você. Quando nós deixamos de dar ouvidos a pessoas que andam com Deus, a homens que andam com Deus, as placas que Deus tem colocado insistentemente na nossa vida, a tendência é o nosso barco ir para o buraco. A tendência é a nossa vida ir para o abismo. Portanto, aprenda a enxergar as placas que Deus tem colocado na minha e na sua vida. Sinais que Deus tem colocado no outdoor, dizendo: esse é o caminho errado, não vai por aí. Só que muitas vezes nós teimamos e queremos ir no caminho contrário. Daí está lá o seu filho, adolescente, e acha que é dono da própria vida. Quer escutar as músicas que ele quer andar com os amigos que ele quer. Ele decide o que ele assiste, ele decide o que ele faz. E você não consegue enxergar que essas coisas é uma placa de Deus dizendo: tome cuidado, esse caminho é o caminho errado. Você precisa andar mais de perto com ele, com ela. Preste atenção nas amizades que ele tem cultivado, naquilo que ele vê, nas músicas que ele ouve, nos programas que ele assiste. Isso é uma placa de Deus para mim e para você. Se seu filho anda com mais pessoas que não são cristãs do que pessoas que são de Deus, tome cuidado. Pode ser uma placa dizendo: abismo, lago profundo. No casamento, o casamento começa a esfriar. O marido não procura mais a esposa não procura mais o marido. Não há diálogo, não há conversa, a pessoa não senta, não resolve as coisas. Tome cuidado. Isso é uma placa dizendo: vocês estão indo para o caminho errado. É necessário conversar, é necessário dialogar, é necessário tomar a cruz, é necessário se submeter, é necessário buscar o interesse do outro, em vez dos nossos próprios interesses. Se você passa mais tempo com televisão, com Facebook, com WhatsApp, com internet, do que com as coisas de Deus, tome cuidado. É uma placa indicativa de Deus mostrando: olha, esse caminho vai te levar para a perdição, esse caminho vai te levar para o abismo. Se você se dedica mais para as coisas seculares do que para as causas divinas. Eu não estou dizendo que é óbvio que no seu trabalho, talvez aqui na igreja, acho que só eu tenho o privilégio de trabalhar integralmente na obra de Deus, mas você no seu serviço, seja como carpinteiro, como mecânico, como funileiro, você também serve a Deus ali. Agora, se você tem se dedicado mais às coisas que não são de Deus, não tem procurado dar um bom testemunho onde você está, se preocupando apenas com dinheiro, com aqui, com agora, tome cuidado. Essas coisas podem ser placas de advertências do Senhor para mim e para você. As placas estão sinalizando: o caminho que você está tomando é errado. Mude a sua rota. Na viagem da minha e da sua vida, é importantíssimo que nós venhamos a tomar cuidado com aquelas pessoas que nos aconselham. Tome cuidado das pessoas que você ouve. As pessoas que explicam como você deve agir na sua vida, no seu casamento, na criação dos seus filhos. Tome cuidado. Em contrapartida, aprenda também a dar ouvido àquelas pessoas que de fato andam com Deus. Aquelas pessoas que não são perfeitas, é óbvio. Mas aprenda a dar ouvido àquelas pessoas que andam com Deus, porque quem despreza o conselho daqueles que andam com Deus, sempre vão sofrer danos, perdas. Isso é lógico. Quantos filhos hoje nós não vemos chorando? Porque de fato, não ouviram o conselho dos pais. O pai estava dizendo: não relacione com aquele menino, não se envolva com aquela moça, agora não é tempo. É tempo de buscar Deus, é tempo de estudar, é tempo de se dedicar. E não ouve. Daí depois você vê o filho arrebentado, dizendo: por que eu não ouvi os meus pais? Quantos casais preferem às vezes se espelhar o seu casamento no William Bonner com a Fátima Bernardes do que na Escritura, do que em casais que são homens e mulheres de Deus. Não ouvem às vezes os conselhos que muitas vezes a esposa dá, o marido dá,
O pastor dá, o pai dá, a mãe dá, e por conta disso o casamento vai piorando a cada dia mais. Não ouvem, preferem dar ouvido a ímpios que no máximo conseguem ser quando são muito moralmente corretos. Mas convenhamos, se alguém não tem um ensino de Deus para passar para mim e para você, o que essas pessoas podem oferecer de bom? É óbvio que nada. Quantos pais, por conta de não ouvirem como os filhos devem ser criados, colhem frutos lastimáveis? Filhos rebeldes, filhas desobedientes. Mas às vezes lá atrás, a mãe já dizia: tome cuidado com esse menino, tome cuidado com quem que ele anda, presta atenção no que ele assiste, o que ele vê. Talvez o pastor já disse: olha, gente, você está tratando essa criança errado, não aceite fazer esse tipo de birra, não aceite fazer esse tipo de manha, isso é rebeldia, você tem que mostrar que você é que comanda. Acho que é normal. Hoje em dia, a birra das crianças, os médicos dizem que é tudo patológico. Remédio nele resolve o problema. Provérbios diz diferente, né? Muitas doenças que as crianças dizem que é a síndrome da autossuficiência, Provérbios diz que nós corrigimos com vara. Ou com aquele remédio, já viu? Nadegamicina de tapapeminol. Muitas coisas se resolvem dessa forma. São pais que não ouvem como deve se criar os filhos, jovens que não ouvem os adultos, filhos que não ouvem os pais, homens que não ouvem homens mais experientes e mulheres também. E por conta disso acaba quebrando a cara. Põe uma coisa na sua cabeça, meu irmão e minha irmã. A voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. Para ser mais exato, na maioria das vezes, quando todo mundo estiver falando alguma coisa, faz o contrário. Porque Deus normalmente vai contra a maioria. É o que nós vemos aqui no versículo 12. Você pode acompanhar comigo? Atos 27, 12. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era opinião que partissem dali. A maioria tinha uma opinião, mas o homem de Deus tinha outra. E Deus tinha falado com ele. Muitas vezes a maioria está equivocada. Em Juízes 14, 10, diz a Bíblia que Sansão tinha um voto com Deus, servo de Deus. Olha o que diz. Sansão dá uma festa para o povo. Por que Sansão deu essa festa? Porque assim costumavam fazer os moços de sua época. Sansão, ele quis ser igual a todo mundo. Como todos os moços andavam naquele caminho, Sansão diz: eu também preciso fazer igual a eles. Eu não posso ser diferente deles. E por conta disso, colheu sérias dificuldades em sua vida. Você pode ter certeza, você é adolescente, você é jovem, vai chegar um dia que lá no seu colégio, você vai ter escolha: seguir a maioria ou seguir aquilo que a palavra de Deus diz. A maioria, sem dúvida, vai te levar para o buraco. Mas é necessário ser firme o suficiente. Quantos homens também que são homens apenas porque têm genitália masculina, mas de fato quando tem que manter firme os seus padrões morais, não conseguem? Quantas mulheres às vezes diante do padrão do feminismo querem mandar dentro de casa, porque acha que o marido não tem capacidade. Mas calma aí, não interessa se tem capacidade ou não. O que a Bíblia diz é que o homem é o cabeça da casa. E pronto. É óbvio, eu digo que aqueles que são casados, aquelas que são casadas, mas falta firmeza, querem ser igual a todo mundo. Tome cuidado. Quem você tem ouvido? Se você tem seguido o caminho da maioria, tome cuidado com quem seus filhos andam. Porque eles podem... Alô? Porque eles podem estar indo para o caminho errado. Podem estar indo para o caminho errado. Talvez você já ouviu aquele ditado que diz assim: quem não escuta conselho, escuta coitado. Ou, quem não ouve cuidado, ouve cuidado. É aquela velha história. Está sempre avisando, e o fulano nunca dá ouvidos. Daí lá na frente dá tudo errado. E as pessoas dizem: ah, coitadinho dele. A vida é tão sofrida. Uma vida tão difícil. Calma aí. E se tivesse ouvido antes? E se esses homens aqui tivessem ouvido Paulo e não partissem da onde estavam? Será que eles passariam por essas dificuldades todas? É óbvio que não. Mas olha que interessante no versículo 13. Paulo diz: não vamos sair, não vamos sair, porque vai ter tempestade, vai ter um monte de coisa. Versículo 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando ter eles alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Soprando brandamente o vento. Você imagina um homem que Deus se levanta e diz: não vamos partir.
que a coisa vai ficar mais difícil. Não vamos por esse caminho. E então o ventinho é tranquilo. Provavelmente tiraram até sarro de Paulo. Esse prisioneiro não sabe nada. Diz que ia acontecer coisas difíceis e não está acontecendo coisa nenhuma. Meu irmão, se a caminhada da vida começasse com tempestade, quem que ia levantar a âncora? Se você visse a carranca do capeta face a face, eu duvido que você desobedecia a Deus. Se você visse o fim que as drogas levam, que a bebida, que a cocaína, que a maconha leva, eu duvido que você dava o primeiro trago. Eu duvido que você tomava o primeiro gole. Se você visse o fim da promiscuidade, do sexo desenfreado fora do casamento, eu duvido que você se envolvia com essas coisas. Aqui na nossa cidade tem uma clínica para pacientes em estágio terminal de HIV. E meu filho maior já está ficando com idade suficiente para eu levar ele lá. Eu faço questão de levar os 3, um por um na sua idade, para mostrar para eles o seguinte: olha, está vendo essas pessoas? Minando paulatinamente. O pecado dizia para ela que aquela vida que elas estavam levando era boa. Agora você veja o fim, da onde a promiscuidade leva, e decida se você vai ouvir a placa que o seu pai está colocando para você, segundo a palavra de Deus, ou se você quer seguir a placa da maioria. Um amigo meu, 20 anos, 22 se eu não me engano, morreu de HIV. Só que era o pegador do bairro, pegava tudo. Daí está lá, Natal, 25 de dezembro, literalmente, o velório dele. Se nós víssemos o final da vida pecaminosa, dificilmente iríamos por esse caminho. Porque no começo é festa, no começo é bonito, no começo o vento é brando. Mas o final é sempre o mesmo: tempestade, abismo e perdas. É um passo fora do caminho hoje e quilômetros fora do objetivo lá na frente. É um passo que você dá para o lado hoje. Hoje eu não vou ao culto não, estou cansado. O objetivo que você tinha que seguir reto já começou a ficar mais difícil. Hoje eu não vou orar não. Essa semana estou com preguiça. Não vou ler a palavra, não vou buscar Deus, não vou me reunir com os irmãos. E são passos que você vai dando para o lado aqui, que vão acabar te tirando do grande objetivo lá na frente. Se você já foi militar ou se você já praticou o tiro, você sabe como é. Às vezes é 1 milímetro que você erra na mira aqui, ó. Pouca coisa que sai para o lado. Você vai errar e muito alvo lá na frente. Muito. Na vida cristã também é da mesma forma. São passos que nós negligenciamos dia a dia. De oração, de busca ao Senhor, de faltar ao culto. E essas coisinhas a gente pensa que não tem problema nenhum. E nós não nos damos conta, mas o objetivo acaba ficando a cada dia mais e mais distante. No verso 14, olha que interessante, verso 13, soprando brandamente o vento. Ou seja, não vai acontecer nada não, eles estavam pensando. É besteira essas placas que esse apóstolo está levantando. Versículo 14, entretanto, não muito depois, não demorou muito não. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo arrastado o navio com violência, e por aí vai. Não demorou muito. Depois do vento brando sempre vem a tempestade. Depois do riso sempre vem o choro. Depois do prazer sempre vem a consequência. Depois do pecado sempre vem a morte. É sempre assim. Meu irmão, olhe para as placas que Deus tem colocado diante de você. Olhe para os outdoors que Deus tem colocado diante de você, mostrando: olha o caminho que você está indo errado. Se arrependa, mude e passe a fazer o que é certo. Ímpios vão colocar placas diante da minha e da sua vida. Mas na maioria das vezes as suas placas são furadas. Algumas intencionalmente para nos prejudicar. Eu não sei se você já assistiu o desenho animado, deve ter assistido, né? Todo mundo. Tem desenho lá, o pica-pau, daí está lá uma setinha mostrando aqui, ó, norte, para cá. Daí passa o Zé Curubu antes e vira para lá. Não, o norte agora ficou para o sul. Para fazer o pica-pau se arrebentar. Acho que é Zé Curubu mesmo, né? Se não estiver enganado. Faz tempo que não assisto isso. Alguns ímpios vão fazer isso propositalmente, para a gente se arrebentar. Mas alguns vão fazer por ignorância, porque não sabem nada. Portanto, não ouça esses conselhos. Não ouça. Não veja essas placas. Não veja nem mesmo as placas que o seu coração tenta pôr para você. Porque você sabe, o nosso coração também tem as suas placas, as suas preferências. E na maioria das vezes ele também está errado. Jeremias diz que o nosso coração é corrupto e enganoso.
Portanto, se você tiver que fazer uma escolha entre seguir o seu coração e seguir a placa da Escritura, siga a placa da Escritura. Conversava com o casal, falava para eles a semana. Todas as vezes que eu teimei em seguir aquilo que eu achava que era correto, eu só me lasquei. Não importa aquilo que está no nosso coração. Se a Escritura diz o contrário, pode ficar em paz, meu irmão, e segue aquilo. Olhe para as placas da Escritura, esse é o melhor caminho. No versículo 15, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessaram a manobra e nos fomos deixados levar. Ou seja, além do perigo dos ventos da tempestade, a impotência veio sobre aquela tripulação. Tem hora das nossas vidas que nós não ouvimos a voz de Deus, não ouvimos as placas que o Senhor tem nos sinalizado, e consequentemente acabamos perdendo a rédea da situação. O barco da nossa vida foge do controle. Nós não conseguimos mais dar o rumo desejado a ele. E a consequência disso, no versículo 18, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E no terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Você consegue ver que é um estágio? É uma placa que você não ouve lá atrás. É um aviso que você não ouve lá atrás. É uma negligência sua lá atrás. Isso vai desencadeando coisas a cada dia piores. E a consequência que nós vemos, perdas. Perdas literais, prejuízo financeiro, trigo que estava no navio, tiveram que jogar fora. Perderam o navio, perderam tudo. Se você também negligenciar os avisos que Deus tem colocado na sua vida, as placas de obediência que Deus tem colocado para mim e para você, seja em relação à criação dos nossos filhos, em relação ao nosso casamento, em relação à nossa vida espiritual, pode ter certeza, você também vai sofrer perdas. Seja perdas de amizade, seja perdas de relacionamentos, seja perdas de marido, perdas de esposa, perdas de filhos, perdas financeiras, crise que não acaba mais. E o final da linha, no versículo 20, diz assim: e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Ou seja, a desesperança tomou conta daqueles homens. Acabou. Não temos mais o que fazer, fugiu do nosso controle, vamos morrer. Talvez você tenha chegado aqui, nesse dia, justamente dessa forma. O barco da sua vida financeira, do seu casamento, da sua vida espiritual, você perdeu totalmente o controle. Talvez você olhe para o seu casamento e fica como essas pessoas desesperadas, não vê luz, não vê saída, não consegue ver o sol brilhando. Talvez você olhe para os seus filhos e diga: perdi a esperança, não tem como esse menino, essa menina endireitar mais, é o que todo mundo diz. Talvez você olhe para a sua vida e se desespera, dizendo: eu já tentei de tudo, mas não consegui. A minha empresa não vai para frente, os meus negócios não vão, a minha vida financeira acabou, eu utilizei todos os recursos, desisto. Meu irmão, atente às placas do Senhor, que mesmo no meio da tempestade, Ele ainda tem o poder de conduzir a minha e a sua vida. Amém, meus irmãos? Segundo princípio, nas tempestades, tenha coragem e seja encorajador. É o que diz o versículo 21 e 22, acompanhem comigo, por favor. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido, e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Paulo, ele poderia aqui tirar sarro do povo, né? Viu? Não me ouviram. Aquele que não me ouviu vai se arrepender. Poderia dizer: eu avisei. É o que muitos fariam, não é? Viu? Não ouviu o meu conselho, rapaz? É interessante que Paulo se porta diferente. E é óbvio, essa atitude de Paulo é que se espera de filhos e filhas de Deus. A esperança do povo tinha acabado. Mas Paulo, então, como homem, como servo de Deus, ele começa a direcionar o povo para a vida. O povo está pensando: vamos morrer, acabou. Mas Paulo se levanta em fé, não procurando culpado. Paulo fica procurando: está vendo o capitão? A culpa é sua. Está vendo o marinheiro que não sabe fazer as coisas direito? A culpa é sua. Não, Paulo fica procurando. Mas Paulo diz: bom ânimo. Tende bom ânimo que nós vamos acabar sendo salvos. Paulo busca uma solução. Da mesma forma, eu e você, nós somos chamados
para trazer esperança para aquelas pessoas que talvez tenham o barco da sua vida indo sem rumo, prestes a cair no abismo. Nós fomos chamados não para criticar, mas sim para falar para essas pessoas: ainda há esperança, ainda há chance, ainda dá forma, ainda há um jeito de Deus reorganizar o barco da sua vida, mostrar que em Deus nem tudo está perdido. Como já disseram uma vez, né? Todo problema tem uma semente de vitória. É sempre assim, toda luta, toda derrota, toda tempestade por detrás é uma semente de vitória. Portanto, meu irmão, não desanime aqueles que são caídos, mas também não desanime da sua própria vida. Porque às vezes nós conseguimos reanimar o outro, mas olhamos para nós e ficamos totalmente desanimados. Na tempestade temos que abandonar o medo. Foi o que Paulo fez. O pessoal não sabia se era dia, se era noite. A situação era a pior possível. E então Paulo se levanta no meio daquela tempestade, não negando as circunstâncias, que tem muitos que negam as circunstâncias, não é? A vida dele está indo para o buraco. Ele diz: minha vida está bem, minha vida está bem, minha vida está bem. O negativo dele está em mais de 3.000. Ele diz: estou próspero, estou próspero, estou próspero. A balança diz 150 quilos. E ela diz: não estou gorda, não estou gorda, não estou gorda. Não negue a circunstância, mas se levante em fé. E a fé é o oposto ao medo. O medo é inimigo da fé. Portanto, meu irmão, saiba que por mais tempestuoso que esteja a sua circunstância, que Deus ainda está no controle, que ainda há jeito para mim e para a sua vida. Na tempestade nós sempre vamos ter a presença do Senhor. Diz a Bíblia que um anjo foi diante de Paulo, e um anjo, é óbvio, representa a presença de Deus, para mostrar que mesmo em meio a dificuldades, Deus, Emanuel, ou seja, Ele sempre é conosco. O interessante é que Deus deu todas aquelas pessoas salvas por conta apenas de seu servo. Portanto, na tempestade é necessário que eu e você venhamos a fazer como Paulo. Olha o que diz o verso 29. E receosos que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. É necessário agir. Esse povo aqui lançou âncoras. Muitas vezes nós vamos ter que fazer assim também. Diante da tempestade, em primeiro lugar, vamos ter que lançar a âncora da fé. Lembra o que diz Hebreus 11:1? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Você não está vendo nada, a circunstância é totalmente adversa, mas creia, lance a âncora da fé, lance a âncora da adoração. Paulo e Silas na cadeia, apanhando cedo à tarde à noite, cantavam, adoravam a Deus. Ora, adorarmos a Deus quando as coisas vão bem é fácil, e quando as coisas estão indo mal, e adorar a Deus na situação que Jó adorou. Eu fico imaginando Abraão. Deus promete um filho para ele, 75 anos, e com 99 anos Abraão está lá preparando o enxoval ainda, e nada da criança. Você imagina Abraão passeando com o carrinho, e o pessoal: Abraão, o que é esse carrinho aí? É o carrinho do meu bebê, mas cadê o bebê? Não tem ainda, mas haverá de aparecer. Provavelmente as pessoas tiraram sarro dele, mas o que diz Hebreus? Abraão esperando contra a esperança. Ele olhava para ele: sou velho demais. Ele olhava para a esposa, estéril, sem condição nenhuma, mas esperando contra a esperança, creu. Lance a âncora da fé. No versículo 29 diz que eles oravam para romper o dia. Você já passou por circunstâncias parecidas com essa? Não talvez de noites literais, mas talvez de períodos da nossa vida, que parecem trevas, parecem noites que nunca acabam. Nessa circunstância devemos orar. Orar para que o dia possa clarear, para que a luz de Deus possa entrar na nossa vida, para que essa escuridão seja dissipada. Ore, meu irmão, busque a Deus. Quando o dia amanhece, diz a Bíblia que eles então deram numa ilha, só que eles tinham perdido tudo, literalmente tudo. Alguns se salvaram a nado, outros se salvaram pendurados em tábuas, do navio não sobrou nada, mas eles conseguiram se agarrar à vida. E é assim que nós devemos fazer. Talvez você esteja numa circunstância que não sobrou nada. Pastor, tudo que eu tinha foi embora. A fé foi embora? Se a fé não foi, você ainda tem tudo.
Se você está vivo, ainda há esperança, porque através da vida Deus pode reconstruir. Lembra no vale de ossos secos? Só ossos que não acabava mais. Deus diz então para o seu servo: vai e profetiza. E então ele olha para aquele monte de osso e começa a declarar aquilo que Deus tinha mandado. E por conta disso, aquilo começa a ter uma revolução e vida acaba brotando da onde só havia morte. Talvez você olhe para o seu casamento e seu casamento está um vale de ossos secos. Literalmente, marido magrelo, esposa. Pastor, a conta financeira está osso. Está igualzinho vale. Daí você olha para algumas circunstâncias da sua vida e diz: aqui morreu. O casamento acabou, os filhos, eu acho que não tem mais alternativa. Espera aí. Lance a âncora da adoração, da fé. Lance a âncora da certeza. No verso 26 diz assim: porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Paulo diz assim, olha, porém é necessário que venhamos a dar a uma ilha. Muitas coisas acontecem em nossa vida porque é necessário que aconteça. Do contrário, não veríamos a Deus. Do contrário, não buscaríamos a Deus. Em João 4,4 diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Sabe por quê? Tinha uma mulher lá que precisava ouvir o evangelho. Por conta disso, diz a Bíblia que era necessário que o Filho de Deus passasse por aquele caminho. Está sem rumo, perdido? Pode ter certeza, muitas dessas coisas que aconteceram eram necessárias. Primeiro, para que você possa olhar para trás e perceber as placas que você não leu, e perceber os conselhos que você não ouviu, e perceber as vezes que você não seguiu aquilo que pessoas que andam com Deus disseram para você seguir. Mas segundo, coisas são necessárias que aconteçam para que nós venhamos de fato a entregar o controle da nossa vida para o Senhor, para que Ele então possa ser o comandante, o capitão do nosso navio e nos conduzir mesmo em meio à tempestade. E terceiro, e último princípio para encerrar, nas tempestades da vida precisamos de ajuda. No capítulo 28, você pode acompanhar comigo? Só um pouquinho à frente aí. Capítulo 28, versículo 1 e 2, diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado, atirado a fogueira no feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe na mão. Mas interessante, eles desembarcaram e a primeira coisa que eles procuraram foi se aquecer. Você sabe, o fogo é uma necessidade da vida, não só moderna, mas até das cavernas. É necessário que haja fogo para a vida. Mas o fogo também, ele traz um psicológico diferente. Quem já foi militar sabe como que é, estar no meio do mato perdido, primeira coisa, fogueira. Tem que esquentar. O psicológico melhora. Aqui Paulo, eles foram tratados com singular humanidade, diz a Escritura. Não só Paulo. Os 276 tripulantes, incluindo os prisioneiros. Mas a primeira coisa que esse homem de Deus fez foi fazer uma fogueira. Sabe para quê? Se aquecer. Ele sabia, eu preciso me aquecer, está frio. Muitas vezes na minha e na sua vida, nós vamos precisar, sabe o quê? Nos aquecer, mas não literalmente falando, mas através de pessoas que têm um pouco mais calor do que nós temos. Portanto, meu irmão, encoste em pessoas que busquem a Deus. Se aproxime de pessoas que amam a Deus. Encoste em pessoas que orem mais que você, em pessoas que leiam mais que você, em pessoas que busquem a Deus mais que você, para que você possa ser aquecido através dessas pessoas também. Primeiro farão bem para você. Faz bem para nós, quando nós nos aproximamos de pessoas que podem nos levar para Deus. Quer saber se uma amizade é boa ou não? Faça a seguinte pergunta: ela me leva para perto ou para longe de Deus? Você tira a prova dos 9. Agora, se você se ampara apenas em crentes que parecem mais geladeiras espirituais, que não buscam a Deus coisa nenhuma. Ou pior, se você costuma ouvir apenas o conselho dos ímpios, aconselho a ler o Salmo 1. Temos que buscar pessoas que possam nos aquecer. Tem um exercício no militarismo chamado de pacote cutiara. É um exercício onde pessoas que estão quase morrendo de hipotermia são aquecidas através do calor humano de outras pessoas. Se você acha que não funciona, pergunta para o Tiago depois para você ver. Pega uma pessoa com hipotermia, quase congelando. Então ela fica no meio e as pessoas ali abraçam ela e vai juntando aqueles círculos.
É impressionante como que muda a temperatura de quem está no centro. Muitas vezes teremos que fazer isso na nossa vida espiritual. Nos aproximar de pessoas que nos aqueçam. Portanto, meu irmão, busque andar com pessoas que aqueçam o seu coração, pessoas que de fato mostrem as placas de Deus para você. Procure não faltar aos cultos, procure estar junto nos pequenos grupos, nas reuniões, nas coisas, nos eventos que a igreja faz, que essas coisas vão aquecendo a minha e a sua vida. Paulo, ele não só queria se aquecer, mas Paulo também tinha um desejo de alimentar a fogueira, porque ele sabe que aquilo faria um bem para ele. Ele sabia que os irmãos aquecidos aqueceriam a ele também. Então o que ele faz? Ele começa a juntar graveto, ele dá um jeito, ele sai da sua zona de conforto. Todo mundo queria apenas ficar perto da fogueirinha. Paulo sai da sua zona de conforto e dá um jeito de alimentar mais a fogueira. Nós também teremos que sair da zona de conforto e pegar os nossos gravetos, se queremos ver nossa vida sendo transformada. Qual que é o seu problema? Desemprego. A pergunta é, você está juntando graveto? Você está agindo? Você está fazendo a sua parte? Pastor, eu oro todo dia para Deus me dar um emprego, um salário de 5 mil reais por mês. Mas você não sai para procurar emprego? Você não procura fazer um curso técnico, uma faculdade para aumentar o salário? É difícil. Uma vez eu vi a história de um homem, engenheiro, renomado, um baita de um currículo. E ele então chegou numa empresa, apresentou o currículo dele, estava desempregado. O rapaz olhou o currículo, nossa, faculdade, doutorado, isso, aquilo, mestrado. Infelizmente não temos vaga para você. A única vaga que nós temos disponível é de motorista. Então aquele engenheiro vai até o seu carro, tira a gravata, tira o paletó, deixa a pasta lá, traz só o currículo na mão e diz, eu tenho habilitação, tem vaga ainda para motorista? E depois eu estava vendo a história desse rapaz, ele chegou a ser diretor executivo dessa empresa. Porque foi uma pessoa que resolveu agir. Seu casamento, meu irmão, talvez o seu casamento está igual o barco de Paulo. Perdeu a direção já, está quase a fundo. Pastor, está igual o Titanic, já está no fundo do oceano, meu casamento. O que você está fazendo? Está juntando graveto? Você tem pegado os gravetos? Você tem elogiado o marido, a esposa? Sabia que faz bem isso daí? Elogie, procure. Dá umas apertadas na sua esposa lá, meu irmão, na hora que ela estiver fazendo almoço, janta. Essas coisas faz bem. Mas procure juntar gravetos. Irmão, quer juntar graveto no seu casamento, quer reacender o casamento, vou dar uma dica infalível para você. Põe a mão no bolso. Põe a mão, isso é bênção demais. Não basta apenas dizer se é linda, tem que pagar progressiva, faz parte. Tem que comprar roupa. Junte gravetos, meu irmão. Passe um perfuminho, balinha de menta de vez em quando ajuda. Junte gravetos. Faça academia, se possível, não engorde. É um jeito que temos de juntar graveto para aquecer aquela geladeira. Em relação aos seus filhos, junte gravetos. De que forma, pastor? Ora, gaste tempo com eles. Você deixa ele na mão da escola, na mão do governo, na mão de tudo. E quando ele chega na sua casa, você não consegue ter 15 minutos de tempo de qualidade. Não consegue passar meia hora falando como que foi o seu dia. O que você aprendeu? Com quem você conversou? Você foi bem? Você chegou bem? Ora, junte gravetos. Aqueles que normalmente se esforçam para juntar os gravetos, às vezes acontece igual aconteceu com Paulo. Uma víbora mordeu a mão dele. Mas não importa, meu irmão, que as pessoas falem. O que importa é eu e você fazermos o que é reto diante da palavra. O interessante, olha o que diz o verso 4 do capítulo 28. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque saiu do mar a justiça não deixa viver. Paulo está se esforçando para ajudar o povo. Uma víbora, uma cobra gruda na mão dele. E as pessoas, é assassino. Fugiu do mar, a justiça está procurando esse homem até agora. Às vezes acontece isso também na minha e na sua vida. Você está tentando fazer o seu melhor para o seu casamento ressurgir, para a sua vida financeira andar, para a sua vida espiritual tomar um rumo, para você ser um homem, uma mulher melhor. E as pessoas começam a fazer como fizeram com Paulo, começaram a lembrar o passado dele. Quando disseram certamente assassino, eles não erraram não. Paulo era. Muitas vezes entrava dentro de igreja e levava pessoas para ser mortas, para ser julgadas. Às vezes não acontece isso, nós nos esforçamos, só que às vezes nós vemos as víboras dizendo, né? Mas fulano, você não tem jeito mais não. Você buscar Deus, você fazer o que é certo. Rapaz, eu conheço o seu passado. Você não tem jeito não.
Seu casamento acabou, está falido. Sua vida financeira já era. Pastor, o que fazer numa situação dessa? Ora, sacode a víbora. Não as pessoas, é óbvio, né? Você vai querer dar um sacode lá. Seu parente, pastor, tudo que eu queria ouvir. Sacode essas palavras. Bora para frente. E para encerrar, seja encorajado pelas promessas de Deus. É o que nós vemos aqui no capítulo 28. Vemos pelo menos 4 promessas para aqueles que decidem ouvir as sinalizações que Deus tem colocado para mim e para você. Primeiro, que Deus vai levantar pessoas para nos ajudar. É o que diz a palavra, foi isso que fizeram com Paulo. No versículo 2 do capítulo 28, os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Pessoas que eles nem conheciam. Deus então levanta essas pessoas para ajudar aqueles homens. Pode ter certeza, se nós começarmos a dar ouvidos, darmos ouvidos à voz de Deus, Deus vai levantar pessoas que você talvez nem conheça. Talvez sim amigos, irmãos, vizinhos, familiares, mas talvez pessoas que você nem conheça, para que possa nos ajudar. Foi isso que fizeram com Paulo. Eu vi uma história uma vez na rádio, não sei se é verdade, mas acho que cabe falar. Diz que uma moça estava passando por um problema financeiro terrível na sua casa. De fato, não tinha o que comer. Então ela começou a orar a Deus, dizendo: Senhor, me ajuda, me ajuda. E começou a declarar a palavra, que o Senhor ia me ajudar, não ia faltar nada, e está faltando comida. E então tinha um Zé Pilintra da rua, endemoniado lá, um macumbeiro, que sabia que aquela irmã estava passando necessidade. Sabe o que ele fez? Comprou uma cesta básica daquela felpuda. Vou levar lá para ela. E então ele levou essa cesta para essa senhora, para simplesmente falar para ela assim: olha, cadê o seu Deus para te ajudar nessa hora que você mais precisa? Daí está eu aqui, sirvo outros deuses e eu estou te ajudando. Essa era a ideia dele. E então ele chega com a cesta, a mulher, o sorriso, vai de orelha a orelha. Muito obrigado, ai, Deus é bom. Então aquele homem pergunta para ela: mas calma aí, você sabe quem te mandou entregar essa cesta? E ela sabiamente responde: olha, quem foi não interessa, eu sei que quando meu Deus manda, até o capeta obedece. E pode ter certeza, se começarmos a darmos ouvidos à voz de Deus e ver as sinalizações de Deus, Deus vai levantar pessoas para nos ajudar. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um testemunho disso. Eu não sei quem me ajudou. Tal coisa aconteceu comigo. Eu vou falar para você que eu fico até amanhã falando. O quanto que Deus tem me ajudado, o quanto que Deus tem provido. Através de pessoas que eu menos esperava e através de pessoas que eu nem conhecia. Segunda promessa que nós vemos é que nenhum mal vai acontecer a nós. No versículo 6, na primeira parte, diz assim: mas eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Olha as pessoas. Viram Paulo, fala assim: vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai inchar, vai cair, vai acabar. Às vezes tem algumas pessoas que pensam assim de nós, né? Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Vai desviar, vai desviar, vai desviar. Não vai conseguir. Talvez as pessoas pensem assim de nós. Mas sabe o que é interessante? Aquelas pessoas tiveram que mudar o parecer em relação a Paulo. Na parte B do versículo 6 diz assim: mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Eles diziam: é assassino, não vai dar certo, não vai dar certo. Talvez você tenha ouvido isso constantemente, talvez na sua casa. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Vai afundar esse barco, vai afundar, vai afundar. O nosso desejo, é óbvio, não deve ser que as pessoas se sintam humilhadas quando nos verem no palanque, como diz sabor de mel. Não, não deve ser essa a nossa intenção. Mas deve ser sim que as pessoas vejam a mudança em nós e vejam: Deus cuidou daquela pessoa. E que também esse Deus possa cuidar da minha vida. Portanto, cuide do seu caráter e Deus vai cuidar da sua reputação. E quarta promessa que nós vemos é que a ilha do seu naufrágio pode ser o lugar da sua oportunidade. Paulo chegou naquela ilha como prisioneiro. Paulo chegou naquela ilha sendo visto como assassino. Mas diz a Bíblia que depois o pai de Públio, que era o principal da ilha, estava enfermo. Paulo ora por ele. Em nome de Jesus, o homem é curado. À vista desse acontecimento, eles trazem todos os enfermos da ilha. Paulo ora e eles são curados pelo poder de Deus. E sabe qual foi a consequência? Versículo 10. 28:10 diz assim:
os quais, na hora que eles foram partir, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Deus abençoou a vida de Paulo, para que Paulo também pudesse ser bênção na vida de outros. Da mesma forma na minha e na sua vida. Deus vai mudar, eu tenho certeza, essa tempestade que nós temos passado. Se nós começarmos a ouvir a voz de Deus, a obedecer, por mais que sejam difíceis os seus mandamentos, mas de fato entregarmos o controle do barco da nossa vida ao capitão Jesus Cristo de Nazaré, Ele vai nos levar salvo e passaremos por essa tempestade, mas não apenas para que nós venhamos a ficar bem conosco, mas para que também nós venhamos a ser bênção na vida de outros. Pode ter certeza, tudo que Deus nos abençoa não é apenas para nos ver alegre. Sim, isso é o primário, mas também para que nós possamos abençoar a outras pessoas. A sua vida, o seu conhecimento, o seu trabalho, o seu dinheiro, não é apenas para você. Mas Deus tem cuidado de você para que você também possa ser bênção na vida de outros. Deus está controlando o barco da sua vida, minha irmã. Deus está controlando o barco da sua vida, meu irmão. Você precisa olhar do ponto de vista da soberania divina e saber que Deus está tomando conta. Talvez você pense assim, mas eu não dei ouvido, pastor, às placas que Deus colocou. Eu não dei ouvido aos avisos das pessoas que falaram da parte de Deus, e por conta disso você tem passado tempestade, perdas e trevas. Mas eu venho falar para você, Deus continua sendo um Deus de graça, um Deus de misericórdia, e que mesmo na tempestade, mesmo que você não veja a luz, assim como essas pessoas, dissipou toda a esperança de vida. Se você de fato fazer como Paulo, se levantar em fé e crer que Deus é poderoso para reverter essa situação, se você se levantar em fé, em arrependimento, dizendo, Senhor, até aqui eu não te ouvi, mas a partir de agora tome o barco da minha vida em tuas mãos e guie a minha vida, você pode ter certeza, o Senhor vai guiar a minha e a sua vida, e nós vamos sair dessa tempestade, e você vai sair dessa tempestade. Toda tempestade tem propósito, é óbvio que tem. Em primeiro lugar, é para que nós venhamos a reconhecer que negligenciamos as placas no caminho. Mas em segundo, para que nós venhamos entregar de fato o controle da nossa vida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele vai nos conduzir a passos verdejantes, Ele vai nos conduzir a águas de descanso, a águas tranquilas. E mesmo que a tempestade seja grande, Ele vai guiar a minha e a sua vida até o fim. E nós chegaremos a salvo lá no destino em que Ele preparou para mim e para você. Amém, meus irmãos?